Essa história tem repercutido muito, principalmente de ontem para hoje. Várias informações surgindo, inclusive em relação à idade, né, desse estuprador. Seria um menino de 13 anos. Ou não. Pois é, se era conivente, se não era, se poderia ser consensual uma relação dessa, sendo que a menina tem 10 anos, esse menino 13, se a família sabia, quanto tempo de gestação, muitas informações surgindo e a gente até em dúvida em relação à veracidade dessas informações, né? Tudo. Então tá tudo muito turvo. Zoe Martins, você mudou a sua opinião em relação a esse assunto, em relação a esses novos fatos que vêm se apresentando? Paulinha, com certeza. E não foi um aborto, foi um assassinato. Foi assassinato porque eles fizeram uma cesárea, ou seja, um parto. Eles fizeram um parto, eles poderiam ter salvado a vida dessa criança. Essa história começou toda errada. Um assunto tão sério, né, e complexo como esse, fizeram questão de soltar uma fake news e disseminar essa fake news. E eu, como comentarista, venho aqui em público pedir desculpas porque eu me deixei influenciar pelas notícias que estavam aparecendo nos jornais. A primeira coisa, falaram que era 5 meses. Não, foram 7 meses. É um bebê, uma criança que estava dentro dessa criança, que fizeram uma cesárea e poderiam ter salvado a vida. São pessoas na internet, várias pessoas falaram que adotariam, que se prestavam aí nesse papel de ajudar a criança e seu filho. Poderiam ter adotado, não só a menina como o filho. E mesmo assim a imprensa continuou disseminando essa fake news. Eu venho aqui em público não só pedir desculpas aos milhares de brasileiros que ficaram estarrecidos com o meu posicionamento. Eu peço desculpas mesmo, porque a gente não está numa situação fácil aqui. Somos comentaristas, temos que comentar. Às vezes notícias saem de última hora e a gente precisa comentar na hora. Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais informações para a gente comentar. Só para ressaltar, né, os nossos comentários movidos por essa matéria. Era Intercept. Exatamente. E não foi desmentida. Exatamente. E com toda a intenção de, por trás dos panos, fazerem o que fizeram. E deixar claro também que veio me desculpar com a juíza, porque agora faz sentido todo o posicionamento dela. Agora faz sentido porque ela se posicionou da forma que se posicionou. E os médicos, a mãe da criança, parece que levou a criança no médico para fazer o aborto e os médicos se recusaram. Os médicos primeiro foram os que se recusaram e levaram o assunto até a juíza. Então não foi a juíza que de primeira se recusou. É muita desinformação com um assunto tão sério. Então foi um assassinato e as pessoas envolvidas nesse crime têm que ser investigadas e pagar. E esse jornal que disseminou essa fake news com toda a intenção, porque querem matar as crianças, tem que ser processados e eu quero ver o STF interferindo, porque aí não é fake news, aí é uma mentirinha do bem, só que não é bem não, porque uma vida foi perdida, um assassinato foi cometido. Então, mais uma vez, eu venho me retratar publicamente, porque eu me deixei enganar por todos os jornais, todas as notícias que estavam sendo disseminadas. E só agora a verdade veio à tona. Então, como uma pessoa que tem um carinho, um apreço pela verdade, né, eu assumo aqui o meu erro. Mas eu sou humana, como todos somos humanos, e sou uma comentarista. Às vezes recebemos a pauta aqui de última hora, lemos nos jornais, embasamos a nossa opinião e chegamos aqui para dar a nossa opinião. Mas muitas vezes a notícia é distorcida e depois de alguns dias vem a notícia verídica. Então venho aqui me retratar mais uma vez. E assim, é chocante. Acho que chocou o Brasil. Os brasileiros estão chocados com isso. Guga Noblat, esses novos fatos que surgiram aí em relação à idade desse menino, em relação ao tempo da gestação, isso muda alguma coisa da equação do direito dessa menina de ter aí esse procedimento de aborto realizado como foi? Primeiro de tudo, essa história de que foi um garoto de 13 anos está sendo espalhada pela extrema-direita e ninguém confirmou isso. Eu acho muito estranho embarcarem como se fosse verdadeiro isso, atacando o Intercept. O Intercept eu quero saber qual foi... Calma, deixa o Guga falar, gente. Qual foi a fake news que saiu no The Intercept? Não tem fake news nenhuma. Eles contam que o garoto
que a garota foi até o hospital, que o hospital se recusou. Pela lei, o hospital não poderia se recusar, porque a lei não impõe limite de semanas para o hospital ter que interceder se é um caso de estupro. E aí o hospital, mesmo assim, fala, não, já tem 22, semanas, então vai... Não. A lei não diz isso. A lei não diz isso. Você não diz isso. A lei não diz. A lei não diz. Não interessa a recomendação. Gente, vamos deixar o Guga concluir e depois o Adriles. A lei é clara. A lei é clara. Aí eles não cumpriram a lei. Aí eles mandam ela ir até uma juíza. O Intercept conta tudo isso. Ela vai até a juíza e a juíza enrola, bota em abrigo, segura por algumas semanas e faz comentários do tipo: se a gente tirar o bebê vai bater o coraçãozinho dele na sua frente, você vai ver ele morreu, que é mentira. Porque não é um parto, como a Zoe falou, que é um parto que fazem, não é um parto. Quando você retira o bebê... É uma cesárea. Você retirar um bebê... Você fazer uma cirurgia de retirar um bebê, primeiro, o bebê ele já sai sem batimento nenhum. Eles já induzem o bebê a sair sem batimento nenhum. E o bebê, quando ele sai retirado dessa maneira, isso não é um parto. O parto... 7 meses, cesárea, abriram e tiraram o bebê. Poderiam ter salvado essa vida. Essa aula de biologia, primeiro ano primário. Gente, eu sei que o assunto é muito polêmico, mas vamos deixar o Guga, principalmente por ele estar por videoconferência, terminar e depois a gente volta aqui para o estúdio. Voltando, se você faz esse tipo de cirurgia que ela fez, o risco é leve. Se você vai até o momento do parto, ela correria risco de vida. Então é óbvio que você não pode deixar em risco uma criança que engravidou aos 10 anos e que não pode permitir que continue com essa gravidez sob risco da vida dela morrer. Que maluquice é essa? É claro que ela tinha que tirar. E tirar o quanto antes. Quanto mais semanas você espera, mais riscos ela corre. Você quer colocar em risco essa garota? Claro que não, todo mundo aqui quer defender a vida dela, né? Então que ela faça isso o quanto antes. E agora que autorizaram, e depois do Estado segurar isso por mais 2, 3 semanas, enfim, uma juíza foi lá e deu o aval. E mesmo assim tem um monte de político urubu, oportunista, como Jair Bolsonaro e o Felipe Barros, querendo surfar nessa onda. O Bolsonaro é tão oportunista que ele fala que estão agravando essa história, os grupos pró-aborto. Ele, que é um cara que agora está amplificando isso para milhões de pessoas que não tinham ouvido falar, ele que tem um poder de influência gigante, acaba de colocar mais gente, a turba dele, contra essa menina, contra a juíza, contra quem defendeu essa questão dela constitucional, dela fazer o aborto. Simplesmente o Bolsonaro, para fazer política, porque está em campanha e porque os grupos dele estão favoráveis a isso, ele e os influenciadores dele, pelo jeito, estão todos agora fazendo esse discursinho pró a segurar o bebê, colocar a garota em risco, dizer que está gravando a tragédia. Quem está gravando a tragédia é Bolsonaro. É você que amplificou essa história, que agora acabou de expô-la ainda mais, assim como já fez a Damares, a sua ministra, junto com os assessores dela, que perseguiram uma garota de 10 anos que tinha sido estuprada em Pernambuco e que foi fazer um aborto. Eles fizeram uma manifestação no hospital onde ela passaria pelo aborto. Simplesmente vocês perseguem quem passa por esse tipo de situação e você está perseguindo de novo. E o Felipe Barros junto, para ganhar voto, que é outro que não sai da sombra do bolsonarismo, que não tem brilho próprio. Agora, não teve fake news. Não teve fake news. O The Intercept contou tudo isso. Contou que tinha 22 semanas, que foi para o hospital, que foi para a juíza e que agora está com 29 semanas. Está tudo explicado. E se o garoto, e se essa história, que não foi confirmada por ninguém, de ser um garoto de 13 anos for verdade, não muda nada. Uma garota de 10 anos se aproveitou da ingenuidade de uma garota de 10 anos. Ele estuprou uma garota de 10 anos com desejo sexual. Todo mundo conhece uma garota de 10 anos e criança sabe que ele se aproveitou da ingenuidade. Que o garoto de 13 anos para se aproveitar da ingenuidade de uma garota de 10 anos. Ele se aproveitou e é óbvio que a lei é diferente para quem é menor de idade. Se for verdade, ele tem que pagar com relação à lei para menor, mas tem que pagar. Agora, então, vamos ouvir o Adriles. No meio aí da discussão, a Zoe chegou a dizer, podia ter se salvado as 2 vidas. Tem vários médicos também que falam... pensa nesse sentido, Adriles? E no seu comentário anterior, você dizia um pouco disso, dessa oportunidade de sobrevida desse feto, né? Você falava sobre isso já. O que eu falei no meu comentário anterior foi o seguinte...
Dada o alto estágio, o avançado estágio da gravidez, poderia-se fazer uma cesárea, antecipar o parto. Se eventualmente a menina foi estuprada e não queria nenhum tipo de relação com essa criança, poder-se-ia entregar essa criança à adoção, a filas gigantescas de adoção. Só que as novas versões, e aqui eu vou falar tudo no condicional, as novas versões do caso, turvaram mais ainda a causa. E aí eu também faço minhas as palavras da Zoe. Eu peço desculpas à juíza, porque em se percebendo essa nova versão que está sendo veiculada nas redes sociais de que a menina teria tido um relacionamento consensual completamente irresponsável, eu reitero e ratifico, completamente irresponsável com um menino de 13 anos, uma menina de 13, um menino de 13, uma menina de 11, tiveram uma relação sexual absolutamente fora do padrão normal e aceitável, e tiveram uma gravidez indesejada. Aí sim, você pode justificar a atuação e o aconselhamento de uma juíza que foi realmente ao contrário do que eu disse aqui, madura, em dizer, olha, você pode eventualmente querer ter essa criança, você pode eventualmente escolher o nome dessa criança junto com o pai dessa criança, caso, novamente, na condicional, ela tenha tido uma relação consensual com um garoto também irresponsável de 13 anos, porque você vai preservar a vida dessa criança. Realmente, a menina corria um sério risco de vida. Mas você, aos 6, 7 meses de gestação, você fazer um aborto ou uma cesárea, Guga Noblar, dá na mesma. O que vai acontecer? Espera aí, agora você espera. Não fala o que vai acontecer se você eventualmente abortar um feto de 7 meses? Você vai matar no ventre da mãe uma criança, um bebê de 7 meses, e vai dar à luz através da cesariana a um cadáver. Isso é pior que aborto. Isso é assassinato, puro e simples. E o que levou a que os médicos cometessem esse assassinato? A versão turva, ignominiosa, asquerosa, abjeta do Intercept Brasil, que de alguma forma, não mentindo ostensivamente, surrupiou fatos para dar a entender que a juíza teria impedido um aborto de uma criança que foi continuamente estuprada por um adulto. Mas, ou seja, se você faz toda essa versão absolutamente artificiosa, escamoteando fatos, você está entendendo, primeiro, que a juíza é um monstro que queria aproximar uma criança de seu abusador, que a juíza impediu a menina de estabelecer uma saúde porque corria risco de vida. Simplesmente a juíza queria que a menina tivesse uma criança com a respectiva anuência do pai, que seria outro garoto, uma criança também de 13 anos, e que essa criança eventualmente pudesse ser viva, ser entregue à adoção, ou mesmo ficar aos cuidados da avó, da mãe. Ou seja, o que está por trás disso? O que se investiga através disso? É a sanha abortista de gigantesca parte da mídia. E não é só o Intercept. Porque qualquer jornal honesto, qualquer jornal minimamente confiável, e ninguém fez isso até agora, poderia ter ido atrás dessa história e apurado o caso de maneira minimamente decente. Ninguém fez isso, sabe por quê? Porque existe uma sanha abortista de assassinar crianças no ventre da mãe, e aqui não é um feto, não é um embrião, não é um zigoto, não é um princípio de uma vida, é um feto, cara. É um feto de 7 meses de gravidez. Quantas crianças nós temos de 7 meses de gravidez? Se é fruto de um abuso, que seja entregue à adoção. Dá na mesma fazer dá na mesma fazer uma cesariana, a criança vai nascer viva. Assassinaram uma criança, a história é bastante essa, assassinaram uma criança por causa de uma versão turva, ignominiosa, mentirosa e assassina da imprensa. A imprensa foi leniente, covarde e canalha. Eu nunca mais, eu admito que eu nunca mais confio numa única notícia da imprensa brasileira. Eles não fazem jornalismo, eles fazem militância. E nesse caso fizeram militância em prol da morte de uma criança. Pode falar, piada, velho. Piada você, querendo explicar o assassinato. Calma. Eu sei que o assunto é sensível, mas vamos ouvir cada um para o nosso público também poder acompanhar. O Guga e depois a Zoe. A única informação que o Intercept supostamente não deu, porque ninguém sabe se é verdade, é que teria sido um garoto de 13 anos. E aí ele está dando esse showzinho. Ele sabia que tinha 29 semanas já. Ele sabia que o que a juíza falou. É só vocês verem o vídeo. O The Intercept
Não foi só a matéria que chocou, foi o vídeo. Eles publicaram o vídeo da juíza conversando com a garota. Sim, querido, mas se eventualmente houve uma criança de 13 anos envolvida e se foi consensual, muda completamente. Será que você não percebe? Só posso perguntar uma coisa para todos vocês, tá? Rapidinho. Você falou, se foi uma relação consensual. Você acha que uma criança de 10 anos não pode ter esse princípio da consensualidade sexual? Então não é de fato um abuso. Eu sei que é diferente, eu entendo o que você está dizendo. Mas estou querendo dizer... Um menino de 13 anos, um pré-adolescente, uma menina de 10, que é uma criança. A menina de 10, ela tem um princípio de conseguir entender o que é uma consensualidade do ato sexual? Ela consegue? Não, Paulinha. Você acha que ela... Então, calma. Não, calma. Eu quero te perguntar uma coisa. O menino de 13... Tem 12. 13 hoje. 12 para 13. A menina de 10. Você acha que ela consegue ter esse princípio da consensualidade? É isso que eu queria entender. Ela não consegue ter, mas ele também não consegue. Ele não consegue. Ele também é inimputável. Eu quero entender o que vocês pensam só. Estou apresentando também é inimputável. É lógico que a relação sexual de um menino de 12 com uma menina de 10 é absurdamente, completamente irresponsável. Mas muda o fato da questão da juíza estar interpelando a menina para que ela pudesse ter a criança. Você acha que muda a questão da juíza, não a questão do abuso? Não, claro que não. Muda a questão da juíza no seguinte sentido. Ela estava interpelando a criança para que ela pudesse ter um filho que foi parte de uma relação absolutamente irresponsável, é bom frisar isso, mas consensual é das partes. Então, essa criança poderia ser criada, inclusive, não só pela menina, mas pela mãe dessa menina, pela avó. Tudo bem. Ou seja, agora vamos fazer uma apologia a aborto em nome disso tudo, é apologia a assassinato. Ok, Guga, o que é que você acha? Primeiro, a gente não sabe nem se existe essa história de garoto de 13 anos. Isso foi espalhado pela extrema-direita que sem crédito nenhum, sem credibilidade nenhuma. A imprensa nem perdeu tempo com isso ainda. Aí vai o Adrilles e fala que o garoto tinha 12. A gente não sabe nem se existe. Se ele existia, se ele tivesse 13, ele podia estar... Peraí, se ele tinha 13, a garota todo o meu depoimento aqui foi do condicional, querido. Mas ninguém desmentiu. Calma, gente. Vamos deixar o Guga falar. Olha como é que o cara é leviano. Ele tinha 12, a gente não sabe se o garoto existe. Se ele existia e tinha 13, ele podia até estar mais próximo do 14 e ela com 10. Mas ele já quer colocar o garoto. Mas olha como é que o Adrilles é, gente. Olha a malícia. Ele quer diminuir a idade do garoto para colocar os dois numa equivalência. Porque ele quer passar pano. Isso é passada de pano pro menino. Não, passar pano pra juíza. Passar pano para essa história. Não tem como, é só você ver essa versão, a juíza não tem culpa e foi muito responsável. É o contrário que você está falando. Gente, vamos terminar o Guga e depois a Zoe. A versão é a seguinte, uma garota de 11 anos, de 10, apareceu grávida. Com 11, ela tentou tirar, quando acabou de fazer 11. O Estado não permitiu, mesmo indo contra a lei que o Estado deveria garantir. Primeiro foram os médicos que foram contra a lei. Depois foi a juíza, colocando ela no abrigo, tirando da mãe. E numa conversa de vídeo, falando para ela, se você tirar o bebê, você vai ver o batimento dele, você vai ver o bebê morrer na sua frente. Falando esse tipo de colocação absurda que sequer é verdade, para espantar a menina e induzi-la a ter o filho. E perguntando, você não suportaria ficar com esse bebê mais um tempo? Uma criança que está carregando um filho que não quer, que quer tirar e que veio a partir de uma relação não consensual. Ela com 10 anos não tem sabe disso, como Guga. Sabe. A mãe e ela garantem, e ela tem 10 anos. É imbecil, é lógico que não é consensual uma garota de 10 anos engravidar. Guga, é um absurdo você supor que uma garota de 10 anos então você acha normal? Você acha normal ter abortado? Adrilles, uma pergunta, Guga. Vamos deixar normal ter abortado uma criança? Tira todas as versões. Você acha normal ter abortado um feto de 7 meses? Para você é legal isso? Não muda. Não é legal. Muda totalmente, mas é a situação completamente 7 meses você tira a criança, você entrega para adoção. Ponto. Aí não é versão mais. 7 meses é um bebê com cabeça, tronco, membro, cérebro, chora. 7 meses tem várias crianças que nascem. Você acha normal tirar do ventre da mãe uma criança e matar? Pô, Adrilles, se desse para você tirar ele com vida... Isso não é versão, mãe. Vamos deixar o Guga só concluir e depois a Zoe, Só para concluir, essa garota foi vítima do Estado, que foi burocrático e que foi um Estado fundamentalista, uma juíza que preferiu seguir...
que preferiu seguir como segue. O Adrilles, uma intenção, uma narrativa mais religiosa, que tem mais a ver, enfim, com a... Cara, é uma criança! É uma criança de 7 meses, é uma vida! Eu também acho péssimo. Gente, eu vou passar para a Zoe, tá? Porque tá muito difícil aqui falar com vocês. Eu sei que o assunto é sensível, que vocês discordam nesse assunto. Esse é o objetivo do programa. Se a gente não deixar as pessoas falarem, vai ser complicado. Zoe, por favor. Não, a vida dessa menina já foi marcada, já vai ser uma mancha assim, na vida dela para sempre, né? Ela vai lembrar dessa situação para o resto da vida e ainda vai saber do filho, né, que o Estado matou, que a negligência de várias pessoas fizeram com que essa criança morresse. O dano já está feito na vida dessa criança por causa do estupro. Agora, era uma vida de 7 meses, fizeram uma cesárea. Tinha, sim, vários médicos estão se manifestando, estão falando que tinha, sim, como salvar a vida do bebê e também a vida da mãe, sem colocá-la em risco. Tinha como fazer isso. Ela ia fazer o mesmo procedimento, só que não iam matar a criança, iam tirar a criança com vida. E ela nem ia ter que ver a avó, né, a mãe da criança, também, se quisesse, não tinha que ver a criança. Várias pessoas na internet se colocaram à disposição, Paulinha, para adotar essa criança que mal tinha nascido, estava na barriga e mesmo assim as pessoas já se colocaram à disposição. Deixem essa criança nascer que a gente cuida. E se a menina também precisa de cuidados, a gente cuida. Então, por falta de cuidado, não faltariam cuidados para essa criança. Mas a saída mais fácil é sempre essa, né? Assassinar essas crianças no ventre. Não, tinham outras saídas, só que o Estado quis fazer isso, e com conivência da imprensa, porque só depois, olha que curioso, Adrilles, só depois do aborto é que as notícias verídicas começaram a aparecer. Por que será? Porque se tivessem saído antes, se as notícias verídicas tivessem saído antes, esse assassinato não teria acontecido. Parabéns à mídia omissa e vagabunda que matou uma criança no ventre da mãe de 7 meses. Aqui a direção está dando 20 segundos só para o Guga concluir, não vamos interromper para a gente poder girar o assunto aqui no Morning. Guga, 20 segundos, tá? Rapidinho. A gente tem 2 aqui tentando se promover em cima desse populismo aí. Se promover aí, não, Guga. Salvar vida, Guga. Defender a vida. E salvar a vida é você se colocar ao lado da criança que foi estuprada e que teve o Estado que se colocou contra ela. E não ficar fazendo uma afirmação leviana de que, olha, a imprensa mentiu porque eu não sabia que o garoto tinha 13 anos. A imprensa não mentiu em nada, essa história sequer foi confirmada. Quem tiver alguma dúvida, veja o vídeo da juíza falando com a criança. Se você ver o vídeo, você vai se chocar como qualquer pessoa sensata se chocaria. Eu não espero que os não sensatos se choquem. Mas olhe o vídeo e tire as suas conclusões. Tá aí, é uma discussão realmente sensível. Os ânimos se exaltaram, como é de costume aqui no nosso Morning Show.